Amados irmãos e irmãs, quero convidar vocês a abrirem a palavra de Deus no Salmo 90, onde encontramos uma das verdades mais impactantes que o Espírito Santo nos deixou: a lembrança da brevidade da vida humana diante da eternidade de Deus. Diz o salmista: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Salmo 90, 12. Quando leio esse versículo, sinto como se o Senhor estivesse nos chamando à sobriedade, a abrir os olhos e perceber que o tempo não é infinito. Nós vivemos como se houvesse sempre um amanhã, como se tivéssemos controle sobre cada segundo, mas a Bíblia nos lembra que nossa existência neste mundo é curta, frágil e passageira. A palavra diz que a expectativa de vida do homem é de 70 anos e, se houver vigor, 80. E mesmo assim, esses anos se resumem em esforço, dores, lutas e limitações. O que significa isso? Que cada respiração que temos hoje é uma dádiva e cada amanhecer é uma nova oportunidade dada por Deus. Mas será que temos vivido dessa forma? Será que realmente contamos nossos dias como o salmista pede? Ou estamos desperdiçando o tempo precioso que o Senhor nos concedeu? Desde o momento em que nascemos, começamos a caminhar rumo à eternidade. A morte não é uma possibilidade remota, é uma certeza absoluta. Ninguém aqui escapará desse encontro. Os poderosos não podem comprar mais minutos. Os ricos não podem estocar horas. Os sábios não conseguem adicionar um só segundo ao relógio que Deus estabeleceu. E a questão que deve ecoar no coração de cada um de nós é: o que estou fazendo com o tempo que Deus me deu? Vivemos numa era de pressa. Nunca a humanidade correu tanto, nunca fomos tão velozes nos transportes, na comunicação, no acesso às informações. Mas apesar da rapidez, parece que temos menos tempo do que antes. Estamos sempre cansados, sempre atrasados, sempre correndo de um compromisso a outro. A tecnologia que prometia nos dar mais liberdade, muitas vezes nos aprisionou em correntes invisíveis. Mas o Senhor nos pergunta hoje: o que você tem feito com as horas que lhe confiei? Porque todos os dias recebemos de Deus um depósito, 24 horas, são 86.400 segundos, e não podemos guardá-los, nem transferi-los, nem recuperá-los. Ou usamos para a glória de Deus, ou desperdiçamos em vaidades. A palavra de Deus compara nossa vida a um vapor, a uma neblina que aparece por pouco tempo e logo desaparece. Talvez você já tenha sentido isso, olhar para trás e pensar: parece que foi ontem. A infância passa rápido, a juventude voa, e quando percebemos, os cabelos já estão brancos e a força já se vai. O tempo não pede licença, ele simplesmente passa. Mas diante dessa realidade, não quero que você fique apenas assustado ou abatido. Quero que você seja despertado, porque se o tempo é curto, isso significa que ele é precioso demais para ser desperdiçado. Significa que você e eu temos a responsabilidade de usá-lo com sabedoria. E o que é sabedoria segundo a Bíblia? É viver para Deus. É reconhecer que sem Ele, todo esforço humano é vazio. É lembrar que não fomos criados apenas para existir, mas para glorificar o Criador. O salmista pede: ensina-nos a contar os nossos dias. Essa é uma oração humilde, porque reconhece que sozinhos não sabemos viver. Precisamos que Deus nos ensine. Precisamos que o Espírito Santo abra os nossos olhos para que o pouco tempo que temos aqui seja usado para aquilo que realmente importa. E aqui faço uma pergunta para você. Se hoje fosse o seu último dia, o que você diria? O que você teria a apresentar diante do Senhor? Muitos dizem: quando eu tiver mais tempo vou buscar a Deus, mas a verdade é que ninguém pode garantir o amanhã. A Bíblia diz: eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6:2.
Talvez você já tenha desperdiçado muitos anos da sua vida. Talvez já tenha corrido atrás de coisas que não trouxeram paz, buscado prazeres que não preencheram, acumulado conquistas que hoje não significam nada. Mas eu quero te dizer, Deus pode resgatar o tempo que você entregou ao vazio. A graça de Cristo é capaz de restaurar vidas, dar novo propósito e fazer de cada minuto daqui para frente uma oferta de adoração. O tempo é curto, mas ainda é tempo. Se você respira, ainda há oportunidade. Se o seu coração bate, ainda existe chance de entregar tudo nas mãos de Deus. Quero que você reflita nisso profundamente. Sua vida não é uma coincidência, não é obra do acaso. Deus marcou os seus dias e Ele deseja que você os viva em comunhão com Ele. E talvez agora mesmo o Espírito Santo esteja sussurrando ao seu coração: filho, filha, o tempo está passando. Não adie mais, não endureça seu coração. Volte-se para mim hoje. Não é amanhã, não é depois. É agora. Amados, peço que você leve esta mensagem para dentro da sua alma. Não permita que ela seja só mais uma palavra ouvida. Faça dela uma decisão. Entregue ao Senhor o seu tempo, o seu coração, a sua vida. Porque quando nos apresentarmos diante de Deus, não haverá desculpas. Ele nos pedirá contas não apenas do que fizemos, mas de como usamos cada oportunidade que Ele nos deu. O Salmo 31:15 declara: os meus tempos estão em tuas mãos. Você já entregou seus dias nas mãos de Deus? Já confiou a Ele o seu futuro? Se ainda não, hoje é a noite para isso. Hoje é o momento em que você pode dizer: Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Quero viver de maneira sábia. Quero viver para Ti. E eu digo a você, essa é a decisão mais importante que alguém pode tomar. Porque o tempo voa, mas a eternidade é para sempre. Se essa mensagem falou ao seu coração, não deixe para depois. Escreva aqui nos comentários: Senhor, os meus tempos estão em tuas mãos. Essa será a sua declaração de fé diante de Deus e diante do mundo. Meus irmãos e minhas irmãs, nós não podemos ignorar o que o Espírito Santo está gritando dentro de nós neste tempo. Há uma batalha acontecendo, não lá fora apenas, mas aqui dentro, no coração, no pensamento, na alma. É nesse campo invisível que se decide quem você será. Não é sobre aparência, não é sobre reconhecimento humano, não é sobre títulos que o mundo pode oferecer. É sobre quem você se tornará diante de Deus. Muitos vivem correndo atrás da aprovação dos homens, mas continuam vazios, quebrados, sem direção, porque você pode até enganar a todos, mas não pode enganar a si mesmo, e muito menos pode enganar a Deus. O Senhor conhece o íntimo do coração, Ele sonda, Ele vê além das máscaras. É por isso que Ele te chama hoje, não para você apenas fazer diferente, mas para você ser diferente. Não para você apenas mudar um hábito, mas para você nascer de novo em espírito e em verdade. A palavra diz em Romanos 12:2: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja que a transformação não começa na força do braço, mas na renovação da mente. É uma mudança de dentro para fora. Enquanto o mundo quer moldar você, Deus quer quebrar esse molde para formar em você a imagem do seu Filho. Muitos de vocês estão vivendo no automático. Acordam, trabalham, estudam, correm atrás da vida, mas quando param, percebem que a alma está seca, que o coração continua ferido, que a mente continua presa. Isso acontece porque a vida espiritual foi deixada em segundo plano. Mas eu venho como voz profética para te dizer: não dá mais para adiar. O tempo de acordar é agora. O tempo de despertar é hoje. E eu sei que você já tentou sozinho. Tentou mudar um comportamento, largar um vício, consertar um relacionamento, vencer uma tentação.
E quando fracassou, se sentiu indigno, sujo, incapaz. Mas deixa eu te lembrar, não é pela sua força, é pela graça de Deus. O Espírito Santo é quem capacita, é quem fortalece, é quem levanta o caído e faz do fraco um guerreiro. Olhe para Gideão. Ele mesmo se via como o menor da sua casa, o mais fraco de todos. Mas quando o Senhor o chamou, disse: vai nesta tua força, porque eu sou contigo. Gideão não venceu por causa da sua grandeza, mas porque aprendeu a depender do Deus que nunca perde batalhas. Eu quero que você entenda isso. A vida que você deseja não virá quando você tentar controlar tudo, mas quando você entregar o controle ao Criador. Ele não está pedindo perfeição de você, ele está pedindo rendição. O altar de Deus não é lugar de gente perfeita, é lugar de gente quebrantada. E aqui está a verdade. Muitos querem o milagre, mas não querem o processo. Muitos querem a promessa, mas não querem a cruz. Só que Jesus deixou claro: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não há como ser transformado sem passar pela cruz. Não há ressurreição sem morte. Você precisa morrer para o velho eu, para que Cristo viva em você. Agora eu te pergunto, até quando você vai adiar essa decisão? Até quando você vai justificar sua estagnação? Até quando vai continuar dizendo: um dia eu mudo? Não, meu irmão, não, minha irmã. O dia é hoje, a hora é agora. O Espírito Santo não está te chamando para mais tarde, ele está te chamando neste exato momento. E eu vou ser claro: se você realmente deseja ver mudança, você precisa dar o primeiro passo em fé. Não basta apenas ouvir essa mensagem e dizer que bonito. Não, você precisa agir. A fé sem obras é morta. Você precisa se posicionar. Precisa decidir hoje que não vai mais viver pelas mesmas mentiras que antes te aprisionavam. E eu quero te convidar aqui e agora a dizer isso em voz alta onde você está. Eu escolho ser transformado. Eu não aceito mais viver pela sombra da minha velha vida. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Declare isso. Profetize sobre si mesmo, porque a vida e a morte estão no poder da língua. Você está ouvindo isso não por acaso. Deus marcou esse encontro com você. Ele sabia que essa palavra seria a faísca para reacender o fogo dentro de você. Agora depende de você manter essa chama acesa. E, se essa mensagem já está queimando no seu coração, eu quero que você compartilhe isso com alguém que precisa ouvir. Mas antes, deixe também aqui nos comentários uma declaração de fé. Escreva: eu escolho a transformação hoje. Não apenas para registrar sua decisão, mas para que você ative o espiritual em sua vida. Meu irmão, minha irmã, essa não é apenas uma pregação. Isso é um chamado. Deus está te chamando para levantar, para romper e para viver a vida abundante que Ele planejou para você.